Olá, nós vamos dar o pontapé inicial ao mais novo canal de educação e eu estou aqui para iniciar esse projeto com meu grande amigo Anderson Gross e gostaria de desejar a todos boas-vindas ao canal Escola em Voz. Muito bem, obrigado pela apresentação, meu amigo Rony. Sou Anderson Gross, muito conhecido também pelo sobrenome, por Gross. E ao lado do meu amigo, estou trazendo para vocês aqui um projeto novo em parceria. Um projeto que visa discutir, debater, fazer análises, trabalhar também a questão de algumas tendências da educação, sobretudo a educação privada no Brasil. Então, o Escola em Voz é um podcast voltado para você que é educador, profissional, mantenedor, enfim, pessoas que estão envolvidas com a educação particular. E obrigado por ter me convidado para participar desse projeto, para a gente fazer juntos agora essa nova história. É uma nova jornada das nossas carreiras que já tem alguns anos dentro da educação e é um grande prazer te ter aqui para que nós possamos tocar junto esse projeto que já é um sonho antigo. Verdade. A gente já vem discutindo isso há algum tempo, né? E a gente foi percebendo que havia necessidade de colocarmos, esse projeto do papel em prática, né? Mas a gente tem que convidar o pessoal, né, Rony, lá para fazer parte do nosso canal, tem que se inscrever, porque o canal depende da sua participação também, né? Inscreva-se no canal Escola em Voz, ative o sininho para as notificações e acompanhe os nossos conteúdos. E nesse primeiro episódio, nada mais justo do que nós podermos contar um pouco das nossas histórias. Então nós decidimos nos entrevistarmos, fazermos uma entrevista mútua aqui para que vocês possam conhecer um pouco da história do Anderson, um pouco da história do Rony, e aí embasarmos também todo o conteúdo que nós temos com relação à educação e que a gente quer trazer para vocês a partir desse primeiro episódio. Bom, se é uma primeira entrevista, eu já vou passar a bola para o meu amigo, né? Então, seguir o nosso roteiro e que a gente dê início a esse podcast. Então vamos lá, parceiro, né? Vamos começar, então você vai ser meu primeiro entrevistado, e é um prazer muito grande, né, ter essa oportunidade de entrevistar uma pessoa que tem tanta quilometragem, né, dentro da educação no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, e que hoje, né, abre as portas aí de um projeto em caráter nacional, que pode ser assistido até mesmo por pessoas em outros países, né, especialmente que acompanham aí o idioma na língua portuguesa, né, mas que a gente possa transmitir um pouco dessa história, Rony. E eu acho que algo que é muito legal a gente poder trabalhar aqui é justamente quem é Rony, né? As tuas origens, né? Se você puder contar um pouquinho da nossa história, de onde vem Rony Bache? Bom, o Rony vem da cidade de Tubarão, do ano de 1974. Então, completei 50 anos neste ano. Então tá jubilando. Jubilando. E trabalho desde 1991 na educação. Sou filho do Atílio, da dona Juscelia, pessoas que eu tenho no meu coração eternamente, né? Os nossos pais, a nossa gratidão a eles, ela será eterna para sempre, né? Acho que não é diferente de ninguém. Pessoas que prezaram pela minha educação, então eu pude ter a condição de estudar, né? E de me formar já em Florianópolis com um foco dentro da educação, porque quando eu estava no ensino médio, na terceira série do ensino médio, eu comecei a trabalhar dentro de escolas, né? A minha mãe é uma ex-professora, ex-secretária, ex-gestora financeira de escolas, então ela tinha esse viés já em casa, e eu acho que eu peguei um pouco desse vício, desse amor, dessa paixão pela educação dela. O problema é quando a gente experimenta trabalhar na educação, né? Porque é realmente difícil você abrir mão de algo que é tão forte, né? Tem tanta energia, é tão pulsante. E eu acho que quando você tem isso dentro de casa, traz assim, acho que uma contribuição muito grande para que você entenda assim, o poder que a educação tem, né, de transformar pessoas, né? Porque transforma a gente e transforma aqueles que a gente também tem a oportunidade, né, de, enfim, né, de levar alguma coisa, levar um conhecimento, levar um debate, né? Nós vamos ter a oportunidade de conversar em outros episódios sobre
a questão propriamente vocacional da educação, né? Mas eu creio que tanto para ti quanto para mim, quando nós entramos nessa profissão e entramos nesse métier que envolve uma responsabilidade muito grande, a gente entende que isso vai além de uma formação e vai além de algo que você aprende numa escola, numa faculdade, num curso. Isso vai muito do envolvimento das pessoas e muito do que elas consideram a educação até como ideal de vida, né? E é importante que isso não se quebre, que isso não se perca, que isso se carregue sempre, né? Até porque a gente percebe que ainda através da educação, né, a gente consegue despertar nas crianças, nos adolescentes e até nos adultos, né? Porque hoje fala muito da educação continuada, né? Fala-se muito da educação profissional, da mudança de carreira. Então, nós estamos sempre aprendendo. Mas precisamos de mediadores, de interlocutores que possam fomentar isso, né? Porque ela ainda é uma oportunidade de esperança, tanto de ascensão social, né? Desenvolvimento humano em todos os sentidos, em todas as frentes, né? Então, só que, infelizmente, né, Rony, nós estamos num país em que a educação não é prioridade e não faz parte de um projeto de nação, né? Então, a gente sabe que ainda tem muito a ser explorado, muito a ser discutido, porque ela transforma, mas ela precisa de um entendimento tanto político, tanto de governo, quanto da sociedade, de que tem que ser levado a sério, né? A gente vê aqui mesmo no sul do Brasil a quantidade absurda de prefeitos que foram presos recentemente, né? Justamente desviando verbas da educação, verbas da merenda escolar, verbas de uniforme, fundos de investimento, né, fundos voltados, por exemplo, até para compra de material didático, né? E então é um absurdo ainda que a gente veja no momento que nós estamos vivendo em sociedade, aqueles que deveriam ser os protetores da educação, aqueles que deveriam ser os guardiões da educação, governando com dinheiro público, né? Agindo dessa forma, né? Então tem muita coisa ainda que quando a gente olha o panorama internacional, nós estamos atrasados, né? Muito, e acredito que desde a nossa época de militância, nós já falávamos e já ouvíamos falar dos nossos mestres, dos nossos professores, de que uma solução via educação é uma solução geracional, né? Não é uma solução de curto prazo, é uma solução de longo prazo, em que envolve a formação de gerações. E nenhum governo está interessado em soluções de longo prazo, né? A gente tem uma clara visão de que os projetos de poder que existem no nosso país, eles determinam para dentro do período de legislação, para dentro do período em que você pode executar ali o seu projeto de poder. É bem desse jeito. Mas muito bom. E a família, Rony? Quem são as pessoas do Rony, né? Todos nós temos as nossas pessoas. Eu costumo dizer, em alguns cursos, treinamentos, né? Que eu tenho as minhas pessoas, né? São as pessoas no nosso círculo mais íntimo, aquelas que a gente se sente, de alguma forma, responsável, né? Responsável emocionalmente, responsável também de maneira física, material, né? Quem são as pessoas do Rony? Isso já foi. Quando a gente começa a falar de família, a gente tem a oportunidade nós temos essa intimidade, né, Anderson? E em muitos dos nossos encontros, nos cursos principalmente, que a gente trocava uma ideia, que eu trazia as minhas angústias, era um bom motivo para a gente dar boas gargalhadas. Mas a minha família está bem alicerçada nos meus pais, está alicerçada no meu irmão, está alicerçada nos meus 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 26 anos, a Maria Fernanda, tenho um filho de 17 anos, o Vinícius. E hoje ela também está alicerçada com a Isa, que é a minha companheira, e com os seus filhos, né? O Bernardo, a Bruna e a Beatriz. Estamos felizes e certamente com o cultivo de valores que nos dão esperança de estarmos no caminho certo. Até porque família é a nossa base, né?
a gente enfrenta todo dia situações adversas, né? No nosso mundo profissional, no nosso universo de carreira. E quando a gente volta para casa, volta para o lar, eu costumo dizer até que os dois são diferentes, né? Nem todo mundo que tem uma casa tem um lar, e muita gente tem um lar e não chega a ter uma casa, né? São coisas diferentes. Mas é ali que a gente consegue recarregar as energias, que a gente consegue se automotivar, né? Buscar forças, né? Para os enfrentamentos do que a gente vai de novo vivenciar no dia seguinte. Mas, Rony, quem te conhece sabe, né? Que entre as tuas paixões estão o motociclismo, o rock, tá? E também a filosofia, né? Então imagina, motociclismo, rock, filosofia. Olha que triedo Trio, hein? perfeito, né? Então por isso eu te pergunto, inicialmente, uma moto, né? Então o público com certeza gostaria de conhecer um pouco mais a teu respeito. Fala de uma moto pra gente. Cara, a moto é Harley Davidson, não existe outra. Para quem curte motociclismo, moto custom, estrada, liberdade, Harley Davidson é sinônimo disso. Mas tenho que te confessar que eu ando um pouquinho afastado desse hobby, Anderson. Eu passei por um acidente em 2016, né? Bem grave, em Montevidéu, e de lá pra cá eu voltei a andar de moto, a vivenciar o meio do motociclismo, mas ali desde 2020, ali pré-pandemia, eu me afastei um pouco para buscar uma opção de hobby, de lazer mais ligado com a natureza até do que o próprio motociclismo. E aí, de lá para cá, né, a gente vai experimentando, né, os brinquedos. Eu voltei a surfar, que era algo que eu fazia na minha juventude, e acho que ali eu tive uma boa conexão, uma conexão que me trouxe muito bem e que me trouxe um bem-estar muito forte, muito grande, né? Então, eu amo moto, né? Uma das minhas paixões, mas amo também ir pra praia, ver o nascer do sol, entrar no mar, conectar com o mar. Isso é algo que me traz muita paz. E traz pra gente, então, assim, já falando das tuas preferências, né? Dos teus gostos. E quando a gente fala de rock, todo mundo tem uma banda que, claro, né? Tem muita coisa nesse universo do rock. Mas todos se identificam muitas vezes com uma banda específica, aquela que é a porta de entrada, né? É uma música, enfim, um momento. E o que você traz pra gente do rock? Cara, o rock, principalmente nos anos 80, na época da nossa adolescência, ele tinha um sentido muito revolucionário, né? Ele era a contravenção daquilo que se estabelecia como sociedade, na verdade. E o rock sempre esteve presente na minha vida, assim. Meu irmão é músico, ele não atua como músico profissional, mas ele sempre esteve ligado à música e, Ele é por mais velho? consequência, mais novo. Mais novo. E por consequência eu também, e eu sempre vivi com música, e o rock and roll sempre esteve presente. Para você ter uma ideia, o primeiro show de rock que eu assisti foi em 1986. Olha, eu tinha 12 anos. Eu fui levado por primos para assistir uma banda que na época se chamava boate, né? Aquele local onde a galera se juntava para dançar. E ia ter uma apresentação de uma banda chamada Tóquio. A banda Tóquio é a banda do Supla, Olha só. né? Foi a banda que ele formou aqui no Brasil. E foi a primeira oportunidade que eu tive de assistir uma banda de rock com 12 anos e eu fiquei maravilhado com aquilo. E de lá pra cá o rock faz parte da minha vida diariamente, né? Então, sempre tem que estar assistindo algum show, tem que sair, viajar uma vez por ano pelo menos para assistir um show. E isso é uma rotina que eu já tenho já há um bom tempo. Se eu te falar
de uma música ou de alguém específico, talvez eu esteja me contradizendo com todos os meus gostos, né? Sim. Porque eu gosto de muita gente. Mas eu vou citar aí a banda maior, que é Beatles, né? E aí, por que eu tô citando isso? Porque, apesar desse episódio ser atemporal, a gente tem uma nova vinda do Paul McCartney pra cá, né? Na cidade de Florianópolis ainda, agora em outubro. Vai ser a 5ª vez que eu vou ver o cara. Então, se é a 5ª vez que eu vou ver ele, é porque realmente tem uma ligação. E aproveitar também, como você disse, né? Esse momento que é muito raro para nós que estamos aqui na região, né, de Florianópolis, né? A gente sabe que os grandes shows, as grandes agendas de shows no Brasil, elas são muito voltadas para São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, né? Geralmente no sul do Brasil, o local que recebe os grandes palcos, né? Então, quando se tem em Florianópolis uma oportunidade dessa, especialmente para quem né, desse universo, né, como é o seu caso, com certeza deve ser marcante, né? E a música é uma música de Paul McCartney, que é Let It Be. Sim. Deixa estar. Sim. Essa música ela tem uma história dele na composição dessa música, que envolve a mãe dele, algo muito espiritual. E a música é um primor. Para quem conhece a letra e quem conhece essa música, ela é realmente um clássico, um hino do rock and roll. E o que você traz de um pensamento, já que nós falamos do motociclismo, falamos do rock, mas um pouquinho de filosofia também, né? Cara, assim, ó, tem umas frases de para-choque de caminhão, né? Essas são as melhores. A gente não vê isso mais hoje em dia, né? Não tem. A gente pega estrada aí sempre e não vê mais as frases de para-choque de caminhão. E isso era clássico. E era o que eu mais gostava nas viagens. É verdade. Tu ficar ligado e assistir ali aquilo era fantástico pra mim. Então, frase de para-choque de caminhão. Eu vou dar 2 frases. Uma de para-choque de caminhão e uma que eu escuto muito o Léo Freiman falar ultimamente. A de para-choque de caminhão é: rapadura é doce, mas não é mole. Clássica. E o Léo Freiman, que é um cara que tá em voga aí na educação também, eu gosto dele porque ele é um cara curto e objetivo, né? Ele é curto e grosso. Ele vai direto no ponto. E a frase não é dele, né? A frase é atribuída anonimamente, não existe um autor dessa frase. Mas ele fala que gente feliz não enche o saco. Olha só. E eu acredito nisso. Gostei. Te confesso que eu não tinha ouvido, mas gostei demais. Gente feliz não enche o saco, né? Então, bora ser feliz, né? Bora. E ainda mais num momento, né, que a nossa sociedade anda com vários problemas emocionais, né? A gente percebe a nossa rotina, né? O dia nos engole, né? Então, ter realmente essa alegria, essa satisfação, essa felicidade, as pessoas estão tentando comprar elas, né? Verdade. Hoje ela tá muito enlatada, tá muito comercial. Mas, meu irmão, e como é que você veio parar no mundo da educação? Né? Porque, afinal de contas, esse é um podcast da educação, trazendo, né, um olhar, trazendo todo da nossa parte, né, as nossas análises, enfim, nossas discussões sobre como está hoje a educação no Brasil e com um braço, né, forte, né, a gente está ancorando isso na educação privada, que é onde nós temos realmente a nossa atuação. Mas como é que você veio parar, cara? Conta pra gente. Eu vim parar na educação em 1991, no Colégio Elisa Andreoli, e eu entrei no colégio para ser o responsável pela reprografia da educação infantil e do ensino fundamental. E nessa época, a reprografia era via mimeógrafo. Então, eu era basicamente um operador de mimeógrafo. Então, você vai ter que explicar primeiro o que é reprografia, porque dependendo do nosso assinante aí, do nosso seguidor, né, ele
vai ficar difícil de acompanhar essa parte aí, né? Mimeógrafo, reprografia, tudo palavra estranha, né? A reprografia era uma espécie de setor dentro da escola que era responsável pela reprodução das folhas, produção de cópias de atividades, de provas, de tudo que fosse necessário para o trabalho pedagógico em sala de aula. Se encaminhava a reprografia refazia essa reprodução. O mimeógrafo era uma maquininha mecânica, manual, né, em que você colocava uma espécie de matriz, né, uma folha matriz com aquele conteúdo que você gostaria que fosse reproduzido, e ela era alimentada através dessa matriz com uma espécie de carbono, de tinta que seria passada para as folhas sulfites, para as folhas A4. E esse processo era feito através de uma rondana, de um rolo, em que essa matriz passava numa espécie de feltro com álcool e a partir dali reproduzia na folha seguinte, né? Fazia a junção das folhas e reproduzia. Quase que a prensa de Gutenberg. Basicamente, né? Contemporânea praticamente. Então era um trabalho manual que você ficava rolando, né? Constantemente, e que você era envolvido com um álcool ali 100% do tempo, porque você tinha que estar embebedando o feltro com álcool e álcool... É álcool. Então, era uma salinha... Então não vou perguntar se você teve problemas com álcool nesse período, até porque era um colégio, né? Estamos, inclusive, bem próximo aqui da escola. Colégio tradicional, colégio religioso, né? Colégio de irmãs. Então, vamos deixar esse assunto de lado, né? Era uma realidade das escolas, né? Da época, sem dúvida. Né? O mimeógrafo. Agora, imagina você ter que rodar por dia ali 400 provas, 500 provas e atividades, haja braço, né? Basicamente era essa quantidade. Já era uma escola já com um número robusta, né? de alunos bem considerável, a maior escola em São José na época. E existia aí essa necessidade. O engraçado dessa época, para comentar, Anderson, é que ali eu aprendi muito naquele setorzinho de reprografia. Por quê? Era o meu primeiro trabalho efetivo, né, com carteira assinada. Eu tinha trabalhado antes na lanchonete da escola. Olha só. Então sempre procurei algum meio para... Tá no meio da escola. E ali era o meu primeiro trabalho de carteira assinada, ou seja, um trabalho de muita responsabilidade, principalmente pelo que era. E eu não tinha um padrão de qualidade, né? Eu fazia de acordo com o que me orientavam e acho que tá legal, ok, mandava a prova. E ali eu tomei os meus primeiros puxões de orelha. Olha só. Que são sempre muito válidos, sempre muito bem-vindos. Sim, e eu acho que foram fundamentais para toda a minha carreira profissional a partir dali. Porque aqueles primeiros puxões de orelha com relação à qualidade do material, ao aspecto visual, à proatividade de se fazer o que precisa ser feito, ali me forjou muito do que eu sou hoje. Até porque a partir de determinada rodagem de folhas, a aderência do carbono e a quantidade de álcool já não era mais suficiente, né? Aí, vamos dizer assim, só hipoteticamente, né? 30 folhas já é o limite de qualidade, né? E aí, se você não tomasse cuidado em relação à 31ª, 32ª, dali pra frente você desperdiçaria tempo e recurso, né? Porque a folha não ia ser útil, né? E esse era o grande detalhe, né? De você estar preocupado com a qualidade, de você entregar um material que seja execuível para a prática pedagógica, sem ter na cabeça aquele viés de tempo, de correria, mas justamente pelo contrário, eu preciso fazer um trabalho impecável, de qualidade, para eu não ter que fazer retrabalho e eu não gerar custo. Sem dúvida. Né? E até eu te contar um segredo sobre os mimeógrafos, né? Na época, né, também,
se trabalhava na minha escola com isso, e eu era o primeiro a levantar a mão quando a professora perguntava: quem é que vai buscar lá no mimeógrafo os trabalhos de vocês ou a avaliação, né? Eu levantava a mão, eu adorava ir buscar. E eu confesso que eu adorava vir cheirando as folhas, que era o que eu mais gostava. Eu voltava no microfone cheirando as folhas e ia trocando as folhas para cheirando, que eu adorava aquele cheirinho de álcool, né? Deixar bem claro o cheirinho, né? Mas, cara, era assim realmente um. Sabe que eu tenho saudade porque, inclusive no meu ensino médio, nós tínhamos uma sala de mecanografia, olha o nome, né? E nessa sala nós tínhamos uma espécie, né, de laboratório, né? Com as máquinas de datilografia, tá? Então nós tínhamos o curso de datilografia, era tão importante, ele era tão diferenciado, que você colocava no currículo, que você tinha a formação em datilografia, né? Que é BCDE, tinha um... Explica melhor o que é datilografia. Sem dúvida, né? Datilografar, né? Então, é a atividade executada por aqueles que fazem, então, não é, eu já ia falar impressão, né? Mas datilografar um documento na máquina de escrever. Então, datilografar é você apertar as teclas, né, das letras e formar as palavras e as frases de um documento. Então, o curso, ele era um curso, te confesso, complexo, porque cara, minha professora era muito exigente. Esse dedo tinha que ir, né, na letra desse dedo, esse dedo desse dedo. Tanto é que eu sou todo desajeitado, né, com os dedos. Eu já tentei várias vezes tocar violão. Porque no violão, essa mão faz um movimento e essa mão faz um outro movimento, né? E aí, as minhas mãos fazem o mesmo movimento. Então, eu não consigo fazer essa mão fazer esse movimento dela e esse desse. Eu fui pra bateria, né? E daí, as duas mãos fazem movimentos diferentes e os pés fazem movimentos diferentes. Só que eu faço tudo igual com os pés e com as mãos, né? Então, tu imagina eu no curso de datilografia. Um horror, né? Assim, passava ali minimamente, provavelmente para poder... Que era uma matéria Sim. tal como outra matéria escolar. E aí você imagina uma sala de aula, o que depois, muito para frente, né, foi substituído pelos laboratórios de informática, era o laboratório de mecanografia. E a prova, sabe como é que era? A prova, você tinha uma espécie de... Teste cego, É alguma um coisa teste assim. cego, exato. Né? Ali onde fica o rolo do papel, né, a bobina que se fala, né? Você vai datilografando e vai ver a letra formando, enfim, a linha, né? A margem da pauta, tudo bem alinhado, né? Tinha realmente um regramento. Inclusive, os trabalhos acadêmicos das faculdades, das universidades, os artigos, né? Eles eram escritos pelas normas da ABNT, né? Sim. E então a gente tinha que obedecer aquilo. E a prova, o teste cego tinha uma espécie de madeirinha, um tapumezinho, que não deixava você ver a palavra sendo formada no papel. Aí você terminava a prova, você tirava o tapume, a professora vinha, rolava a bobina e ela ia fazer a correção e saía a tua nota. Então, cara, a prova de datilografia era um negócio, assim, surreal, assim, dava medo, assim, né? Dava cãibra nos dedos. É engraçado como nós tínhamos disciplinas bem características da época mesmo, né? Técnicas domésticas, O educação SBP. parolar, o SPB. E, de certa forma, eu sinto falta em algum momento dessas disciplinas hoje. Porque a escola hoje, ela vive talvez uma crise de identidade por conta da tecnologia. E, no meu entendimento, ela vai ter um viés muito mais socio-interacionista do que propriamente pedagógico, né? E esse socio-interacionista, ele tem que trazer de volta práticas que você utiliza até hoje, que nós aprendemos, o nosso convívio em sociedade, por exemplo, né? A gente aprendia a se virar em sociedade. E eu sinto falta um pouco disso hoje. Eu entendo que isso que você traz, claro que a gente sempre, né, a gente está aberto, né, às inovações e tem que atualizar e as coisas mudam.
Mas existem situações que geram um aprendizado que ele é processual, né? Que ele é a médio e longo prazo. E hoje a educação está indo muito nesse caminho, assim, de coisas rápidas, né? Para serem publicadas, para gerarem likes, né? Gerarem visualizações, mas muitas vezes não tem a intencionalidade pedagógica. Então, quando você, na época, né? Não sendo aqui um saudosista, né? Ou dizendo que só aquela época é boa, hoje tem coisas maravilhosas, mas quando você traça uma evolução de aprendizado, em que você vai ter que saber com que a tua função motora dos dedos, elas têm uma trajetória ali, elas têm uma trilha que elas têm que seguir, tem um posicionamento, tem uma batida, tem uma força naquela batida, né? Para que também, porque ao contrário lá do mimeógrafo, no caso das máquinas de escrever, era uma fitinha. Né? Inclusive, se você quisesse, tinha 2 cores, lembra? Preto e vermelho. Preto e vermelho. Então você tinha uma alavanquinha aqui e você subia a fitinha se você quisesse destacar uma palavra, né, em vermelho, e depois voltava pro preto. Então E como é que tu fazia um negrito? tinha era bater 2 vezes na... Bater 2 vezes. Era, né? Bater 2 vezes na letra, Na né? letra. Não, Voltava e batia novamente. Exato, pronto. Então, mas aí que tá. Você tinha que tomar um cuidado, porque se você batesse com determinada força, né, um determinado dedo, aquela letra, ela ia para aquele destaque. Né? Ela ficava mais destacada, né? Sim. Então, o teu artigo ali, o teu texto, enfim, teu trabalho, ele ficava descaracterizado, não ficava harmonioso. Então, naturalmente, que você começava um processo, né? Primeiro tem que treinar a tua linha, enfim, né? Toda a tua conexão neural, para que você entenda a posição dos dedos, a posição das teclas, e aí vai aperfeiçoando até chegar à suavidade. Eu ficava indignado porque a minha professora, ao dar a aula, ela falava com a gente e batia, né, datilografava na máquina. Como é possível isso? E ela não errava uma letra, não errava uma linha, não errava uma margem. Era um negócio, assim, espetacular, né? Mas, naturalmente, que isso leva-se tempo, né? A alta performance, a maestria, a excelência, não é algo que a gente compra, não é algo que a gente acorda e já tá lá instalado na tua mente, né? Sim. Ela é construída, né? Mas muito bem, vamos lá então. E a tua trajetória a partir disso, né? Então a gente começa ali no mimeógrafo, mas tem muita coisa ainda, né? No transcorrer da tua história. O Colégio Alessandrioli foi uma escola para mim. Uhum. Em todos os sentidos, porque eu pude... Foi lá que nós nos conhecemos, inclusive. Foi. Foi dentro daquele colégio que eu pude conhecer e vivenciar, através do trabalho, diversos setores, né? Então eu comecei ali na reprografia, com mimeógrafo, depois fui para a secretaria. Na secretaria, obviamente, aí eu tive já um encaminhamento para adquirir conhecimentos a respeito de secretaria escolar, e ali eu tive uma oportunidade de conduzir um processo de informatização da escola para modernizar. Era uma época que as escolas estavam começando a comprar os seus computadores, a ter os seus... Máquinas Xerox. A ter os seus próprios sistemas. Ainda bem convidaram você a ficar, não a sair, né? Porque a máquina Xerox substituiu... Desculpe. Essa época também é da primeira fotocopiadora lá, da máquina Xerox lá da escola. Era incrível, né? Era uma cópia a cada 3 minutos. A cada 3 minutos? Não chegava a 3 minutos, mas o trabalho que tu tinha no mimeógrafo, que tu já tinha uma certa prática, a fotocópia era mais lenta na época. Sim. Né? E ela, além de ser lenta, o barulho da máquina, né? As primeiras máquinas, e aquela luz parecia né, vinha aquela... Passava, né, uma lâmpada, enfim, claro que deve ter um nome específico aquilo, mas parecia um trovão, né? Sim. Barulhão, aquele relâmpago. E a que tinha lá na escola era a mesa, ela se movimentava. A mesa? Então tinha uma base, e a mesa onde tu colocava o original que ia pra frente e pra trás para fazer a lâmpada ficava estática, e a mesa que se movia. Devia estragar com frequência. Com toda certeza. Mas
o que me deixava espantado à época e o que mais eu pensava assim, nossa, isso não pode acontecer. Isso não é de Deus. Era o bendito aparelho de fax. Ah, sim. Esse aí, pra mim, era difícil compreender, né? Como é que podia acontecer aquilo? Mas, enfim, participei desses processos todos, né? Participei de implantação de softwares, participei tanto na área administrativa financeira quanto na própria área de secretaria acadêmica. Tive uma oportunidade de ouro dentro do Colégio Elisa Andreoli para fazer parte de um grupo que criou o ensino médio da escola, com grandes professores, e participei desse projeto. E ali foi uma grande escola que eu tive na área de gestão, porque eu fui da base até onde eu poderia ir ali naquele momento e conseguir ter um apanhado de como que funciona operacionalmente uma escola. Dali, eu recebi um convite para coordenar pedagogicamente uma escola em São José também, que estava iniciando as suas atividades, e aí eu fui para o mundo novo, coordenação pedagógica. E a minha formação não é em pedagogia, a minha formação é dentro da área administrativa. E aí, como é que eu vou entrar numa área pedagógica se eu não tenho conhecimento teórico disso, né? Eu tenho vivência, não tinha prática, aliás, não tinha teoria. E eu acho que, num primeiro momento, isso não me atrapalhou por conta da vivência que eu tinha. Sim. E a minha ideia, dentro da coordenação pedagógica que eu assumi, que era uma coordenação de ensino médio, já focada para vestibular, né? Era uma ideia muito prática. A gente sabe que o ensino médio, principalmente nesses ensino médios que são preparatórios, você tem que ter uma administração muito forte, muito concisa do que você está fazendo ali dentro. E você tem muito mais decisões de gestão e de administração do que propriamente uma decisão pedagógica. Até porque a logística de uma escola de ensino médio que nasce com esse propósito, com esse foco, né, ali da preparação para o vestibular, né? E eu não sei, acho que na época ainda não tinha o Enem, talvez, já estava no 2009, não tinha. 2009. Não, 2009 mudou o Enem, em 90 existiu o Enem, mas muito incipiente, ele não servia ainda para qualificar para a universidade. Ele era só um teste avaliativo. E muito usado nas escolas públicas, né? O início do Enem teve Não tinha o interesse dos alunos em fazer, era uma prova simples, de um domingo só, e era, a priori, era só um teste utilizado pelo Ministério da Educação para medir a qualidade da educação. Ensino médio. E 2009, nós estamos nessa última edição do Enem, né? Essa última formatação do Enem é de 2009, né? É isso aí. E aí as escolas particulares passam a ter muito mais interesse e, naturalmente, começam os rankings, né? E tudo aquilo que a gente, inclusive, vai discutir em outros episódios aqui, né? Essa situação. Mas é uma logística diferente, de fato, né? Uma escola mais para adolescentes, uma escola mais focada no vestibular, né? E aí, eventos, enfim, toda uma estrutura que... Principalmente naquele período, né? Já com a adoção de um sistema de ensino pré-definido, né? Então eu vinha de uma escola que adotava livros didáticos. Sim. Né? Aí eu vou para uma outra escola que adota um sistema de ensino. Então isso te facilita muito a vida pedagógica, no caso, né? E o que eu enxergava à época é que muitas das coisas que eu aprendi na administração, em termos de ferramentas de gestão, eu poderia aplicar na prática de uma escola. E de fato isso realmente pode ser aplicado e foi o que eu fiz. E é o que embasa até hoje o meu trabalho. Então, você tem que ter o bom senso, tem que ter um entendimento de que você tem a limitação teórica e de que você precisa ter as pessoas certas do teu lado para poder te suprir disso. Sim. Mas a tomada de decisão, a gestão, você vai conseguir fazer isso com o que você tem de formação teórica na administração,
formação teórica na gestão, ou de vivências dentro das suas escolas e as lideranças que você convive todos os dias para tomar essa decisão. Então ali eu também aprendi bastante, né? Eu vejo assim que como é uma trajetória longa, né? Tem muita história. Nós vamos contar parte dessa história, né? Aos poucos, né? Vamos deixar o nosso público aí, o pessoal que está acompanhando o nosso podcast. Nós não vamos entregar tudo agora, Rony, né? Vamos deixar tem capítulos importantíssimos dessa história aí, né? Tem desafios e experiências que a gente... Eu acho que tem um ponto de virada na minha carreira, Sim. que é 2011 para 2012, e aí eu acho que cabe um capítulo à parte. Então vamos agora, indo para essa parte final aqui desse bate-papo contigo. Por que o podcast agora com essa pessoa que vos fala, né? Bom, agora é um momento rasgação de seda, né, Emerson? Primeiro porque a minha admiração por ti como pessoa, Obrigado. antes do profissional, ela é muito alta. Eu sempre te olhei como alguém de caráter, uma pessoa honesta, com valores, e isso para mim é valioso. Isso para mim é algo que eu respeito, admiro e valorizo. Ok, obrigado. Então, antes do profissional Anderson Gross, eu o conheci como profissional Anderson Gross, né? E em várias facetas, né? Em várias facetas, em várias épocas da minha vida. Mas a primeira vez foi lá no próprio Elisa Andreoli, numa jornada que você foi... Aquela reunião com o Valmir, foi lembra? fazer lá. Nosso amigo Valmir está em Portugal. Valmir Delfs. Dá um grande abraço. cara. Ó, Valmir, se estiver nos assistindo, grande abraço, né? Eu sei pra Juliana, né? Pro Pedro. Eu agora esqueci da pequena, que não deve ser pequena. Né? Não, pequena já não é mais. Não, né? Mas também um abraço pra toda a família, tá? E você também faz parte dessa história, né? É verdade, o Valmir, Da é Amy, uma lembra da pessoa Amy? especial. A psicóloga. Psicóloga. A Amy era um amor, né? É verdade. Aquela pessoa... Tem grande admiração por praticamente todos ali dentro do Elisa Andreoli. Eu não tenho... Carrego todos no coração porque passei um pedaço da minha vida lá dentro. Sim. Foram 12 anos no tal lá dentro do Elisa. E, enfim, até me perdi agora com o Valmir. Pô, você trouxe uma lembrança boa, né? Mas foi um tempo bom. E eu me perdi totalmente na tua pergunta. Porque a pergunta agora veio porque... o Valmir assim do... mas é que eu lembro daquele nosso encontro, né? O Valmir com a cuia dele de chimarrão. Sim, naquela salinha intermediária lá no meio dos dois prédios, né? Sim. Lá embaixo. Ele psicólogo, né? Sim. Com a cuia dele de chimarrão, sempre acompanhando ele, né? Diariamente. E aí nós passamos a conversar, inclusive sobre tendências de ensino médio, começamos a discutir. A diretora era a irmã Rita. Verdade, né? verdade. E aí eu te perguntei... Retomei, agora sim. Eu estava rasgando a seda pra você. E ali veio o Anderson profissional, né? Sim. Então, nós começamos a nos relacionar através dessa paixão comum que é a educação. E a tua história ali já era uma história vencedora. E, cara, eu quero andar com quem é vencedor. Eu quero aprender, eu quero ter vivências com essas pessoas, eu quero poder entender, eu quero levar o que essas pessoas têm de bom para eu aprender na vida também. E obrigado por ter me convidado, então. Obrigado por ter me oportunizado, né? Essa grande chance de estar ao teu lado nesse projeto também. Que eu não tenho dúvidas, Rony, que a gente tenha, a partir, né, desse primeiro episódio, quem nos conhece ou quem ainda não nos conhece vai perceber que a gente tem um carinho muito grande pelo meio escolar, né? Que é a nossa paixão. E quantas escolas nós tivemos a oportunidade de colaborar, contribuir com várias ferramentas, com várias abordagens, né? Mas o que você deixa de mensagem para aqueles que estão assistindo essa primeira edição do Escola em Voz? Assistam.
assistam porque vem coisa boa por aí. E a gente quer deixar só um molhinho do que nós vamos trazer para os próximos episódios. O podcast também não vai se limitar a nós estarmos aqui conversando um com o outro, nós vamos trazer convidados também, convidados muito especiais. E o nosso objetivo é um só, poder contribuir de alguma maneira com informação, de uma forma descontraída, de uma forma alegre, de uma forma tranquila, para algo que a gente precisa discutir todos os dias e que tem que extrapolar as mesas de coordenadores, as salas de professores, as próprias mesas das famílias. A educação ela precisa ser discutida num âmbito mais amplo e discutida sem melindres, discutida imparcialidade, né? Sem uma preocupação de que existe um caminho a se seguir. Não, a educação é uma construção. E nós hoje começamos uma nova construção com esse podcast, e o fato de eu poder ter esse prazer de estar aqui contigo para tocar esse projeto, ele é muito grande. Também com esse pensamento de construir algo, né? De podermos contribuir com algo através desse canal, que esperamos ser um canal poderosíssimo de voz para todos que trabalham no meio. E vai ser, sem dúvida alguma. Então agora eu passo a bola para você. Não vamos trocar de lado, né? Vamos combinar uma coisa? Esse que vai ser o meu lado. Certo? Fechado. Esse vai ser o meu lado, você fica com esse lado aí, não trocamos mais. Eu acho que eu sei porque tu escolheu esse lado aí. Mas... mas os dois lados estão vermelhos. Então você nós falamos de imparcialidade, você já vai fazer eu perder metade da assistência ali de um determinado estado, né? Que a gente já vai citar daqui a pouco. Mas obrigado pela entrevista. Obrigado a você. E mais uma vez, né, colocando para vocês, nós vamos trazer conteúdos de relevância e de qualidade. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe os nossos conteúdos. Hoje é só uma prévia, uma espécie de... Estamos nos mostrando, queremos que vocês nos conheçam, para que a gente possa daqui para frente trazer com embasamento os conteúdos que a gente quer colocar para discutir, para discussão, e conteúdos relevantes para todos da comunidade escolar, das escolas particulares aí. Sabe que toda vez que tu fala ative o sininho, vem na minha cabeça? A sininho do Peter Pan. Não acredita nisso. Tá ancorado na minha cabeça, eu não sei por que isso. Tu fala ative o sininho. Isso é coisa do Johnny. O Johnny falou pra ativar o sininho. Não, mas pois tu fala ativa o sininho, da minha cabeça vem a sininho voando assim. Maravilha. E antes de entrevistar, Anderson, né, acho que vale o nosso agradecimento também aqui a Top Master, que é o estúdio que nós estamos gravando, que nos acolheu, né? Nos acolheu, né? 2 novatos, duas pessoas que, apesar da longa estrada na educação, são novatos nessa questão de podcasts. Então. E agradecer aqui a Cal, que está fazendo a cobertura, agradecer ao Johnny, que está aqui com a gente e que tem o estúdio Top Master aqui, de uma excelência, de uma qualidade, de um carinho, um atendimento primoroso com a gente. Obrigado a vocês. Certamente o fato de nós decidirmos fazer um podcast também passou pela decisão de estarmos num local como esse. Sim, né? Não, e se depender dessa equipe, vai ser um sucesso total. Tomara. Vamos trabalhar para isso. Vamos lá. Meu caro Anderson Gross, agora Diga. É contigo, né, cara? Tu, o cara que a gente já sabe que não é catarinense, veio do Rio Grande do Sul e que traz consigo a história das suas origens, né? Eu vou ser obrigado a te entregar, porque todo gaúcho que eu conheço ou é vermelho, ou é azul, ou é colorado, ou é gremista, mas eu sou obrigado a te entregar, que eu sei que tu é um colorado fervoroso.
né? Como o Valmir, né? Como o Valmir. Mas não tanto como o Valmir. O Valmir é mais. O Valmir é mais. Ele vai além. O Valmir é mais. Mas tu já teve as tuas manifestações fervorosas do Colorado, porque eu já vi isso em algumas redes sociais. Por último, não tá muito... Tô me escondendo. Por último, eu tô me escondendo dessa... Mas, assim, eu tive a oportunidade de morar no Rio Grande do Sul por quase 5 anos. E eu devo confessar que antes de eu ir para o Rio Grande do Sul, eu era um cara meio cético com os gaúchos. Uhum. Eu acho que a maioria dos catarinenses é meio cética com os gaúchos. Pode falar isso aqui? Num primeiro momento. A gente vai ter que recortar ou vamos tocar assim mesmo? Não, nós vamos tocar. Ai, nós vamos tocar porque eu vou assumir a minha fala. Então... E... Por uma questão preconceituosa mesmo. Acho que né? De um bairrismo preconceituoso. Pela proximidade, né? Os brasileiros com os argentinos. E tinha muito aqui em Florianópolis, principalmente, de os gaúchos virem pra cá né? Cheio de opinião. Existia um preconceito. cheio de razão. E naquela época, né? Uhum. 20, 30 anos atrás, né? Era algo que era comum. Óbvio que hoje não se tem isso e não se usa isso como forma de argumento em hipótese alguma. Mas eu preciso te contar isso. Por quê? Porque quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, eu entendi o que é ser gaúcho. Uhum. Um Catarina, meio mané, porque eu não sou de Florianópolis. 3 anos Florianópolis, né? Mas então. praticamente um manezinho. E fui para o Rio Grande do Sul morar em Porto Alegre e eu aprendi o que é ser gaúcho. Eu aprendi o valor de uma amizade no Rio Grande do Sul. Eu aprendi o que é esse amor pela terra e pelas coisas da terra. Eu aprendi o que é o amor dos gaúchos pelas suas raízes. E eu vou te falar, cara, é uma das coisas que eu mais admiro. Eu admiro muito o povo gaúcho, muito. Fiz grandes amigos, foi um dos melhores momentos da minha vida profissional e foi algo que eu trago muito na minha lembrança. Meu filho é gaúcho. Olha. Né? O Vinícius. Gostou tanto que fez o filho gaúcho. Nasceu em Porto Alegre. E é algo que eu admiro muito, assim, sabe? Porque você estar lá e vivenciar isso, vivenciar o que é esse amor, essa paixão, é diferente. É diferente. Porque quando tu tá aqui e vê que eles arrastam as suas culturas, as suas tradições, os seus amores, me soava estranho. Mas quando eu entendi o que é isso, estando lá, aí e todo o meu valor e reconhecimento ao povo gaúcho que realmente sabe o que é cultivar as suas raízes e amar a sua terra. Então, parabéns por isso. Sabendo que isso é uma característica identitária do povo gaúcho, como é que tu veio parar em Santa Catarina? E como é que tu cultiva ainda essas raízes? Bom, basicamente assim, né? Eu, até para as pessoas poderem entender, né? Eu não sou aquele gaúcho tradicionalista e nem o estadista, o nacionalista, né? Não tenho, digamos assim, essa ligação que outros gaúchos têm, até mesmo, né? Quase que considerando o estado como praticamente quase um país à parte, né? Eu não sou dessa ideia. A minha identidade é muito mais voltada assim para as coisas mesmo do campo, né? Gosto muito da área rural, gosto muito, para ter uma ideia, né? No final de semana que antecedeu a gravação desse episódio, eu estava no interior do Rio Grande do Sul e estava lá na volta do fogão a lenha, na volta da lareira, fazendo aquelas comidas típicas, né? O arroz de carreteiro, o bom churrasco, né? Feito com lenha, né? Não carvão, fazendo também aquele mocotó de tutano, né? De osso, que você deixa fervendo durante 2 dias até soltar todo o tutano do osso. Então, isso é o que realmente assim me traz, né? Muito saudosismo e ter a oportunidade de rever isso, né? Com alguma frequência, faz com que você mantenha vivo, né? Todo esse carinho.
Em relação a Santa Catarina, né, nós vamos voltar aí 20 anos atrás, né? Então, veja que interessante, né? Você completando esse jubileu aí, né, em 2024, e eu agora completando 20 anos de Santa Catarina, né? Então, são 3 filhos, né, que eu tenho. Um deles é gaúcho, né, com 25 anos, o Bruno. Mas o Lucas, com 14, a Sofia com 9, já são manezinhos, né? E aqui, né, já que você confessou, eu vou ter que depois trocar a cor aqui, né? Porque aqui a gente tá mais alinhado ali com o time da ressacada, né? E vou em jogos do Avaí, sofro com o Avaí, como sofro com o Inter, acho que sofrimento... Nisso nós combinamos. Então estamos ali. Mas, cara, eu trabalhava no grupo universitário em Porto Alegre, né? Que chegou na época ali, nos anos 90, junto com 2 outros grandes grupos, que era o Mauá e o Unificado. Eles dividiam as grandes aprovações no Rio Grande do Sul, né? Para ter uma ideia, cada um deles tinha em média 7.000 alunos, eram grandes potências de aprovação. O Rio Grande do Sul tem muitas universidades federais, né? Todas elas com medicina, então, e outros cursos maravilhosos, né? Então, essas 3 marcas, essas 3 grandes empresas da educação, Universitário, Unificado e Mauá, concorriam em pé de igualdade pelas colocações nos vestibulares, as aprovações, pelos melhores resultados, excelentes equipes de professores, estruturas muito parecidas, mas eu era do universitário. E nós precisávamos, né, sempre fechar o nosso número de matrículas, né? Então, eu tenho orgulho de dizer, a minha carteira de trabalho foi assinada apenas 2 vezes na vida, né? E uma vez no universitário, tá? E a segunda vez, que é a minha vinda para Santa Catarina, no Energia, que na época era a força dominante das aprovações aqui no estado. E então, lá na minha carteira de trabalho, está lá, supervisor geral de matrículas. Eu não sei se existe outra pessoa, né, que tem uma carteira de trabalho assinado com um cargo realmente que tem um nome matrícula na função, né? E eu gerenciava, então, as matrículas, as estratégias de matrículas das unidades do universitário, mas tinha 2 concorrentes fantásticos, né, de respeito, que era o Unificado e o Mauá. Então, na verdade, era o tempo todo uma verdadeira guerra, né, comercial, de marketing, de campanhas, de captação de alunos nas escolas. Anos 80, anos 90, você tem muito adolescente, né? Você tem escolas espalhadas por Porto Alegre, Grande Porto Alegre, com 2, 3 mil alunos em uma do lado da outra, né? Então, eu tinha, para te ter uma ideia, uma carteira de 50 escolas para visitar, né? Todas as escolas de ensino médio de grande porte. E aí depois, num determinado momento, houve uma situação, eu acabei perdendo a minha mãe cedo, né? Cedo, ela jovem, né? E aí eu tive que tomar conta dos meus 3 irmãos, né? Que ficaram órfãos, né? Então, tinha um adolescente, né? O Você era o mais Felipe, velho? mais velho, né? Tem o Felipe de 16 Tu lembra a idade? Quantos anos você tinha? eu tinha 19. O Felipe tinha 16 e eu tinha 19 para 20, já fazendo 20. Porque o Felipe e eu temos quase 5 anos de diferença. Então ele tinha 15 para 16 e as gêmeas de 9, né? A Fran e a Michelle. E aí ficou pesado, né? Recém estava iniciando meu casamento, casei jovem também. E aí ficou pesado e aí precisava de uma outra situação. E eu tinha um recurso, né? E decidi abrir uma agência de turismo pedagógico para atender escolas, para ter um negócio próprio e poder, enfim, né, sonhar mais alto. E foi muito legal, né? Essa agência durou um certo período, né? Uma agência muito bacana. Mas, infelizmente, ela era dependente de uma escola, né? Inclusive, um colégio super tradicional, que é o Instituto Marista Graças, né? Que é um colégio marista que fica na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Esse colégio é um colégio tão importante para a rede marista porque ele é o lar dos irmãos maristas quando eles vão se aposentar. Entendi. Eles chamam de provincianato, né? Provincianato, né? Que é uma espécie, né? De moradia mesmo, né? Os maristas são fortes ali naquela região, né? Se eu não me engano, a PUC tem a ligação A PUC é via marista. né? A PUC é marista. A PUC de Porto Alegre, né? Ela é marista. E todas as grandes cidades do Rio Grande do Sul têm um colégio marista, né? Então você tem colégio marista em Santa Maria, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Rio Grande, Canela, né? E por aí vai, né? Então, como a minha agência era pequena, então ela dependia muito da operação dessa escola, né? E aí o diretor dessa escola e o time pedagógico, né, adorava o meu trabalho, e eles então me passavam quase que o programa inteiro de saída de estudos da escola, e como era pequeno, basicamente a escola dominava mais de 50%
da minha capacidade, né, de operação. Rapaz, e não é que troca o diretor marista. O que é uma prática comum também Sim, nessas redes, né? sim. Troca, né? Aí o diretor, né? Ele deixa de ser irmão, né? Ele abre mão enfim, lá do seu voto, né? E casa e é feliz. Né? E era cara, pensa num diretor assim que era um ser humano espetacular. Né? E então ele se apaixona e casa. Essas pessoas cruzam as nossas vidas Sim. de vez em quando, né? É. Que bom. Não, demais. Né? E ele, então, era um amigo. Realmente me ajudava muito, né? Time de coordenação todo também, do infantil até o médio. Puxa, realmente fazia toda a diferença no meu negócio. E eram amigos, eram próximos, eram pessoas queridas. Mas aí trocou. Veio um diretor de uma unidade bem do interior, bem conservador, e ele, então, determina que a partir da primeiro ano de gestão dele, não haveria mais saídas de estudos. E aí o time de coordenação todo começa a me mandar mensagem, né? Me ligar, mandar e-mail. Na época não tinha WhatsApp, né? Mal tinha SMS, né? E aí mandou, Anderson, te prepara porque nós não estamos autorizados a fechar calendário de passeios, né? Saída de estudos com os alunos no próximo ano letivo. E eu digo, pô, mas se isso acontecer, então eu não vou ter tempo de conseguir captar uma outra escola do mesmo porte para poder compensar o que o Colégio Marista deixaria, então, de trazer, né, para a operação. E aí, então, eu pedi que fizesse uma reunião com o diretor, né? Olha a minha audácia, né? Eu não, quero conversar com esse diretor. Vamos Como tomar um assim? chimarrão com ele. Vamos lá tomar um chimarrão com ele. Rapaz, quando eu chego da sala dele, ele já travado, sério, nada de sorriso, né? Mas me recebe bem, né? Com a educação que todo educador marista, né? Todo diretor, né? Esse não casou. Esse não. Esse acho que não casou. Eu acredito que continuou, deve estar agora lá no provisionato, eu acho. Tá Deve certo. estar morando lá, no lar dos irmãos maristas já idosos. Então, eles é muito claro o objetivo, olha, a escola não naquela época, o entendimento dele, ó, a escola não tem que gerar custos extras para as famílias e nós vamos suspender por um tempo, eu vou fazer uma série de modificações na escola. Aí, nisso, tinha ainda um recurso, né, e na época, Rony, você deve lembrar, foi uma explosão no Brasil das escolas profissionalizantes. Microlins, Microcamp, SOS Computadores. Você lembra disso? Foi. Né? Um boom de escolas de informática profissionalizantes. Exatamente. Então tinha esse mercado que estava estourando no Brasil e o mercado de idiomas também estava no seu ponto de maturidade total, né? IASEG, CCAA, Pick and Brew Freedom, né? PBF e outras tantas escolas de inglês estavam também naquele platô, né, do nível de maturidade do mercado. Era um bom mercado também, mas de fato a rampa subia para as escolas profissionalizantes. E eu encontrei uma escola profissionalizante, na época se chamava CDI, de Londrina, Norte do Paraná, e comprei, junto com o dono de um cursinho de viamão, a franquia. Mas assim, na coragem, né, sem análise de mercado, sem estudo, aquele empreender por necessidade, não realmente por planejamento, né? Cara, perdi todo o dinheiro, o negócio não virou, perdi a taxa da franquia, perdi o investimento todo, né, no espaço que a gente formatou para poder operacionalizar a escola. E aí eu entrei em pânico, né? Entrei em desespero, né? Porque eu havia deixado o universitário, a agência já não era mais uma opção viável, até porque o recurso que eu tinha queimado no CDI. E aí deu uma louca na cabeça, assim, uma coisa bem louca mesmo, sem nenhum... Assim, se você olhar, isso não faz sentido o que eu fiz. Eu mandei um e-mail naquela... nos sites, né, das redes de ensino, tem venha trabalhar conosco, ou fale com o presidente, fale com a gente, né? E aí eu peguei e comecei a mapear as grandes redes de ensino do Brasil e escrevi a minha história
e joguei na sorte, no acaso, assim, totalmente aleatório. Mas assim, cara, quando eu digo Brasil, o Brasil inteiro, né? Eu ia Se te olhando, chamassem lá em Recife, tu. iria, né? Para aquela situação, eu iria, né? Até porque o trabalho de captação de alunos que eu tinha feito no universitário, ele era um trabalho diferenciado, mas muito em virtude do que nós precisávamos criar para poder competir com o Unificado e com o Mauá. Então a gente tinha que ser muito bom, porque o Unificado e o Já Mauá eram bons. eram bons, né? E era muito comum o jovem, o adolescente de Porto Alegre ir nos três para, às vezes até para pleitear um desconto, né? Então o que aconteceu? Olha que interessante o caso uma vez que aconteceu. É, o Unificado, sabendo, né, como funcionava o padrão de pesquisa de preço dos pré-vestibulares de Porto Alegre na época, e eles, como disse, né, eles eram próximos, né? Então, você ia, o jovem, né, o adolescente, ele ia num, depois no outro, depois no outro, né? Então, a partir do momento que ele ia cruzando nos cursinhos, ele trazia o material, a proposta do cursinho que ele visitou primeiro, inicialmente. E aí, ele ia embora, ou circulava pelo centro de Porto Alegre, com aquele material. Aí o Unificado, na época, fez um folder gigante, quase uma cartolina, para que quando o aluno passasse no MOA e no universitário, e fosse levar para casa para discutir com os pais, isso era muito comum também, levar para mostrar para os pais o que os cursinhos estavam oferecendo. Tanto em infraestrutura, né? Sim. Pedagógico, física, enfim, e também valores. E aí, para que quando ele fosse embora, de ônibus, enfim, andando pelo centro, o material do universitário e do Mauá fosse colocado dentro. Né? Aí, nós do universitário, não podemos morrer, ficar para trás. Aí nós criamos uma pasta, certo? Criamos uma pasta onde nós apresentávamos a nossa proposta em lâminas, com a ideia de já falar, e a gente falava, né? Olha, você vai em algum outro cursinho? Não, eu vou no Mauá, eu vou no Unificado. Tá, então coloca o material dentro aqui da nossa pastinha e traz de novo para eu dar mais uma olhada, para ver se eu consigo mais alguma coisa para ti. Então nós induzimos todo né? E era muita gente, né? Então se nós falarmos de 3 cursinhos, média 7 mil, então você está falando de 20, 21 mil adolescentes circulando, né? E isso tinha os cursinhos de menor porte ainda, né? Sim. Então era um mercado muito, muito grande. E aí o Mauá fez o quê? Fez uma sacola. Aí engoliu a cartolina do Unificado e a pastinha do universitário, né? Então, realmente, as táticas eram, assim, praticamente simultâneas. Você tinha que tomar uma decisão Tática muito rápida. de guerrilha. Guerrilha, total. E era incrível, né? E um trabalho saudável, tá? Sim. Porque a gente se encontrava nos colégios e não havia um comportamento hostil, né? Nós nos conhecíamos e como diz lá no Rio Grande do Sul, nós nos pechávamos, né? A gente se pechava nos colégios e trocávamos ideia. O que você tá fazendo aí? Tô fazendo aquele negócio com o estudantil. E tu? Tô com 2 terceirões aqui fazendo uma gincana. E assim. Então eu imaginava que aquilo poderia interessar. E interessou. Justamente na época, quem leu o e-mail recebeu e funcionou, tá? De todos que eu mandei, só funcionou só um me respondeu. Foi o Percy Reich, tá? Que então era o dono do Energia. O Energia, né? Que dominou por muitos anos de maneira absoluta as aprovações em Santa Catarina, com escolas de energia em várias partes do estado, e ele me chamou para uma conversa. E, cara, eu tinha basicamente só o dinheiro da passagem para vir para cá e voltar. E se desse certo, eu teria que vender um carro de baixo valor para poder fazer uma possível mudança. E nós conversamos e nos acertamos. E aí, cara, aí a história também é longa, não vou prosseguir, porque você deve ter outras perguntas. Mas aí foi a minha vinda, né? Em outubro de 2004. Eu venho, então, definitivamente para Florianópolis, né? E aqui passo a viver, então, já faz 20 anos, né? Estamos, né, nessa trajetória catarinense há 20 anos. E morador, né, do sul da ilha, né? Mora mal. Você tem as suas raízes lá no Campeche, né? Tá certo. Você morou no Campeche. Então, mas é muito bom, né? Hoje meus filhos, né, são, como disse, né, nasceram aqui, são manezinhos, a gente tem uma identidade cultural também e um carinho pelo estado, pela cidade, pelas pessoas, né? Então, essa é a trajetória, né?
Falando nos teus filhos, né? Você tem a Sofia de 9 anos, Isso, que é a mais nova. isso. E você vive dentro do mundo das escolas. Como é que é para ti criar hoje a Sofia sabendo a realidade das escolas, sabendo a sociedade que nós vivemos, sabendo as gerações que estão vivenciando as escolas hoje? Como é que é o pai Anderson? Você sabe que quando a gente está em sala de aula, né? Seja com diretores, coordenadores, ou até com alunos, né? Tanto você quanto eu, temos muito esse pé em sala de aula, né? Em palestras, enfim, em workshops com os estudantes de ensino médio. Quando você olha e está em sala de aula e está ali vivendo isso, eu te confesso que assusta muito a maneira como as crianças, né, os adolescentes estão chegando no ambiente escolar, especialmente em 2 aspectos, né? A falta de hábito de estudos, certo? E aí ela é longa, essa lista, a gente pode discutir isso em outro momento. Inclui horário de dormir, certo? Qualidade de vida, alimentação saudável, acesso a telas, né? Celular e Tablets, tá, computadores, TVs, e tudo tudo que... mais, né? Então, você se impressiona muito com essa questão. E um outro aspecto é também a falta de respeito à autoridade, né? Autoridade do professor, autoridade do coordenador, do diretor da escola, do inspetor de corredor, do pessoal de segurança escolar, né? Vigilância, enfim, monitores. Então a gente percebe assim que não o que seria, digamos, algo que você não que você aceitaria, mas que você entende que faz parte daquela rebeldia saudável da adolescência, que haja uma contestação em alguns momentos, mas quando você vê crianças de 10 anos ou menos fazendo uma contestação de procedimentos de segurança mesmo, né? De horários, O próprio uniforme, né? o uso do uniforme, uso de acessórios, uso de determinadas roupas, horário de voltar do parquinho, né? Executar as atividades, guardar seu material, enfim. Então, realmente é preocupante, porque daí você vê no papel de pai, eu passo a mesma coisa, como você também, como qualquer pai. Eu tenho o maior desafio hoje de agir como pai do que agir profissionalmente, né? Por quê? Porque quando você olha e vê o que, no caso, né, o seu filho ou a sua filha vão estar sendo influenciados, o que eles precisam orientar eles para filtrar, para eles conseguirem também compreender o que eles absorvem, não absorvem, isso demanda da gente, Rony, um tempo de qualidade muito grande. Que é algo que não só eu, mas acho que a maior parte das famílias, dos pais, dos responsáveis, estão tendo hoje uma luta absurda de você conseguir gerenciar seu tempo, porque o dia te engole, e se você não consegue ter um tempo de qualidade, você, na verdade, não tem uma família, você tem hóspedes, né, convivência de pessoas na mesma casa. Mas o teu filho e a tua filha não te vê mais como um papel de pai, né? Porque você não tem aquela conversa, aquela orientação e até aquela disciplina que muitas vezes, de maneira saudável, ela faz parte da criação, né? Então, eu procuro conversar muito com a minha esposa para a gente manter uma mesma linha de pensamento. Claro que a gente não concorda em tudo, daí tem que achar o bom senso, mas eu percebo assim que é uma preocupação constante e ela deixa-me sempre alerta, né? Eu nunca estou assim, cara, agora acertei, vai. A gente não fica tranquilo, né? Não. Vem sempre uma novidade, vem um fato novo, né? Vem ali uma experiência diferente e você lidou com uma braba agora recentemente, aí você vai enfrentar outra, às vezes pior, e você tem que renovar o teu estoque de argumentos. Cara, é pegado. Não é fácil, não. De certa forma, é uma escola para nós atuarmos nas escolas, né? Eu uso muito o que eu troco com o meu filho de 14 anos, tá no nono ano, indo pro ensino médio. Porque eu atendo muito escola de ensino médio que querem captar alunos pro ensino médio. E me pergunto, eu digo, olha,
Inclusive eu estava numa reunião com uma grande rede e eu digo assim, olha, se vocês levarem essa abordagem pro meu filho e pros amigos dele, vocês vão errar a mão. Meu filho não vai nem assistir esse vídeo por 10 segundos. Né? Então eu trago assim, claro, o Lucas não representa todos os adolescentes, né? Mas quando você tem uma escutativa e percebe o que eles consomem, percebe como eles filtram a informação e o que chama a atenção deles, e vê os colegas, e vê aquele circuito, né? Ali que ele percorre com aquele ciclo de pessoas, jovens da mesma idade, você vê que existe uma linguagem que ela não é muito comum à nossa linguagem. Então, muitas vezes, a comunicação, né? E aí a comunicação tanto, claro, profissional, né? Institucional, e a comunicação também familiar, você precisa rever os teus códigos. Porque senão você não é interpretado e compreendido pelo teu filho. Né? E é algo que as escolas precisam se preocupar, porque elas têm que chegar de diversas formas, diversas linguagens distintas, diferentes, nos atores que tomam a decisão, né? Sim. Até porque você tem várias gerações ali, né? Várias gerações. Hoje você já tem 3 gerações no lar. Antigamente, você tinha 3 gerações no grupo parental. Tá? Hoje você já tem 3 gerações dentro da mesma casa. Certo? Então, dependendo da distância, né, dos filhos, você é Y, você tem um filho Z e você daqui a pouco tem um filho alfa ou beta, né? Então, são gerações com características muito marcantes e com linguagens diferentes. Totalmente. Mas, Anderson, tu é um cara muito reservado, né? Quem não te conhece e vai procurar algo no teu perfil, no @AndersonGross, não vai ver muita coisa do Anderson. Caráter pessoal, você disse. Pessoa física. Ah, tá. Quem é o Anderson por trás do coach? Do que ele vive? Ele se alimenta do quê? Onde é que ele mora? Essa pergunta que me ele faz? lembra um trocadilho lá da infância. Mas nunca terminava bem essas conversas, viu? Sempre se terminava na porrada, né? Não, mas aqui eu acho que a gente vai manter a fleuma. Vai? Então tá bom. Então vamos segurar. Cara, assim, quando o pessoal fala muito, né? E aí fala assim pra mim, mas você é muito lento nas redes sociais, você não publica quase nada, né? E etc, né? Não tô fazendo uma crítica a isso. Não, tá, mas é bem-vindo. Eu acho que vale a pena a discussão. Só pra eu querer saber quem é esse cara por trás. Não, verdade, eu acho que, assim, eu tenho um problema com as redes sociais, que quem é mais próximo e íntimo, né, sabe disso. Você me conhece bem, né, Rony? O que eu tenho pra dizer, eu digo. Então, se eu não tenho nada pra publicar, eu não publico. E eu não invento, e eu não fabrico. Né? Entendo que quem realmente está totalmente imerso nas redes sociais e vive disso, e é um negócio, é realmente necessário que a pessoa faça publicações constantes, faça investimentos em equipe para isso e tudo mais, né? Mas assim, eu acho engraçado porque eu bati ali em 820 seguidores, pelo menos no episódio 1, provavelmente deve estar isso, ou perto disso, e fica variando. Cara, eu bati em 820, às vezes chega a 826, 827, vai bater 830, cai para 821. Alguém cansou de ficar olhando porque não tem novidade. Mas eu entendo que quando você torna algo público, né, você quer compartilhar com as pessoas que você entende que é válido, né? Seja família, né? Distante, amigos e quem acompanha o teu trabalho poder saber o que você faz. E aí as pessoas... e o engraçado, né? Porque também eu não tenho, assim... realmente não gosto, né? Acho que isso é muito importante deixar claro, assim, não tenho nada contra quem goste, de fato não é minha praia, né? Não é um universo que eu me sinto confortável. Tanto é que eu praticamente quase não sigo ninguém. E as pessoas, eu vou deixar de seguir porque tu não me segue. Daí eu falei assim, minha filha, vai seguir Jesus então, vai seguir alguém mais importante, vai seguir, porque... Toma um rumo melhor, né? Porque o que eu tenho é isso. Mas sou uma pessoa muito caseira, gosto muito da minha casa, gosto muito de receber os amigos em casa, gosto muito do fogão, gosto muito da churrasqueira,
Gosto muito do disco de arado, e aquele disco de arado conta história, né? E sou uma pessoa que tem uma fé em Deus muito forte, né? Acredito muito que é a solução, de fato, né, para todos os problemas que a comunidade está atravessando. E é o que a minha vida é orientada por esse caminho. As pessoas que frequentam a minha casa também têm essa, tem essa comunhão, né, de pensamento e de filosofia de vida comigo, né, de identidade. Então, realmente o meu ambiente mais íntimo, ele é bem mais reservado, né? Mas procuro, naturalmente, dar o meu melhor às pessoas que eu entendo que vale a pena você abrir um pedacinho, né, da tua história e compartilhar, mas você sabe como é o ser humano, né? Então, eu entendo que você não consegue ser amigo de muita gente, Sim. porque isso demanda tempo, certo? E as pessoas te cobram também presença, e as pessoas também te cobram resposta, não é? E, Depois que tu jubilar, tu vai né? ter isso muito mais forte, mais É. presente. Então, espero fazer isso junto contigo aqui, tá? Nesse mesmo espaço, viu, Johnny? Nós vamos estar aqui e vamos comemorar isso juntos, né? Celebrar no sentido, né, de a gente ter conseguido vencer, né, esse novo projeto. Mas olha só, eu não gosto muito de ser cobrado, né? Se eu tenho amor pra te dar, se eu tenho carinho pra te dar, eu tenho pra te dar no momento que eu tô com condições de te oferecer isso, entende? Então, assim, eu não sou uma pessoa que vai ligar muito, não sou uma pessoa que vai ficar mandando mensagem o tempo todo, mas nos momentos chaves, importantes das minhas pessoas, eu estava presente em todos eles. Em todos os momentos decisivos dessas pessoas, eu estava lá, né? E fiz valer a minha presença, né? Então eu entendo que esse sou eu, né? Ficar paparicando, ficar ali navegando nas redes sociais, vendo se as pessoas estão curtindo, respondendo, e etc. E vendo se o outro fez melhor, ou enfim, cara, não é o meu chão. Tu é um cara workaholic, pelo pouco que conheço. Mas o que tu faz nas tuas horas vagas, cara? Quais são os teus hobbies? O que tu gosta de fazer? O que tu faz pra relaxar? Adoro série. Adoro série. Cara, gosto muito de série, maratono as minhas séries, né? Cobra Kai vai vir a 5ª temporada, Ó, então... tô gravando Stranger Things aí, a É? quinta também. Tá? Não sei se tu assistiu Stranger Eu, eu, Things. então, eu te confesso, assim, que eu deixei pro momento muito, porque todo mundo traz como realmente, assim, É um revival anos 80 ali, então, cara. É bem massa. mas em casa lá todo mundo já assistiu, já maratonou. Mas eu tô esperando o meu momento. Eu guardei ele. Igual o Cobra Kai. Cobra Kai, eu entrei no Cobra Kai no meu momento. Mas a minha família já tava bem na frente, né? Então, assim, Essas séries foram feitas pra galera saudosista dos anos 80, né? é, foram. E eu acho que ela traz muita coisa, assim, de bom da tua história, sabe? De pessoas, de momentos, de casas que você morou, vizinhos que você teve, namoradinhas, né? Aquelas coisas lá que você tinha. Então, eu acho que lembra muito isso, né? Teve agora, por exemplo, o Tiro da Pesada 4, tá? E ele trouxe todos os atores, exatamente... A Netflix faz isso, né? Fez isso com Fuller House, né? Fuller House, cara, sensacional. Né? Fez isso com Fuller House trazendo os atores, só as irmãs Wesley que não aceitaram, né? Mas ali, por exemplo, no Tiro da Pesada, o Ed Murphy e todos os personagens das primeiras versões estavam agora. Inclusive, o filme foi lançado agora. Então, assim, cara, a música, as falas, você já sabe até o que vai acontecer, entende? E o legal, porque assistindo com o Lucas, né, que tem 14 anos, e ele assistiu o Tiro da Pesada, e eu falava pra ele, essa cena tem no Tiro da Pesada 1, né? Essa cena tem... E eles, não pode ser, pai, tem. Você não acredita, nós assistimos o 4, tá? Voltaram pra assistir os outros. E assistimos o 1, e aí, inclusive, a gente depois buscava cenas para eu mostrar pra ele a cena equivalente. Que legal. E aí gosto do trabalho voluntário, né? Gosto muito de ajudar pessoas, de levar esperança pras pessoas também, né? Através de um trabalho voluntário mais no campo religioso, que é pra mim muito importante, que é um dos focos da minha vida.
Então é isso, casa, família, fogão, série, né? Então, as coisas que eu gosto. Adoro uma rede. E inclusive não tem uma rede em casa, olha só que loucura, né? Ainda não instalei minha rede, porque eu tenho um. Agora que eu arrumei um cantinho pra instalar minha rede. Mas se chegar em qualquer lugar e tiver uma rede, o Diogo lá do Colégio Prisma, Tu tens que ir lá em casa. Lá em casa tem rede. Ah, então. Cara, se você falasse pra mim, ó, vou dormir na tua casa, não tem cama, tem rede lá. Então tá bom. Sabe, a minha mulher, ela trabalha no Tocantins, né? Uhum. Ela tá lá, inclusive, agora. E lá é lugar comum, é rede, Uhum. né? Galera dormir em rede, ficar em rede. Então lá em casa tem que ter rede. E é bom demais. Cara, ler um livro na rede, escutar uma música, assistir uma série na rede, bota ali a TV com chuvinha ainda, aquele cobertorzinho. Cara, é bom demais. E o podcast, cara? Assim como eu falei anteriormente, né, que era um projeto, um sonho antigo nosso, né, e tu relatou na tua conversa sobre os momentos, né, que as coisas devem acontecer. Então a pergunta volta agora para ti, né? Por que o podcast agora? Ô, Nilson, a gente está juntos, né, já compartilhando certas agendas desde 2018, antes da pandemia, quando você participou daquela formação, né, do coach executivo para gestores de escolas particulares, que inclusive, né, vou deixar aqui já a mensagem de que nós já formamos 4 turmas em coaching executivo para diretores de escolas particulares. O único programa do Brasil. Você foi aluno, gostou ou não gostou? Excelente, tanto que depois eu continuei com liderança, né? Exatamente, liderança de inteligência emocional. Inclusive, né, me deu a oportunidade de ter, né, pessoas da tua escola, né, fazendo outras formações aqui com a gente. Bem, então a gente vem compartilhando agendas, né, viagens a Bete Educar, trocando muita figurinha, e a todo momento, né, você me recomendando para trabalhos no mercado, eu te recomendando para trabalhos no mercado. Então a gente sempre se ajudou mutuamente e sem nenhuma intenção que não fosse de fato ver o amigo bem, né? Ver o amigo usando toda a sua capacidade profissional, de carreira e de experiência em lugares que eu entendia que poderia ser útil para aquelas pessoas que precisavam de um Rony, né? Então, quando a gente falava de uma possibilidade de a gente reunir as nossas experiências, vir para uma mesa, para um microfone, transmitir isso para um público aberto, né? Do que nós vivemos, do que nós experienciamos e do que a gente pode compartilhar com as pessoas da educação, eu te confesso que naquele momento realmente mexeu muito comigo, né? Mas como você e eu, a gente funciona muito parecido nesse sentido, a gente tem muito cuidado, muito cautela nos nossos projetos, porque a gente está muito comprometido com a entrega, né? Seja o que for, né? Sim. A gente quer que a entrega realmente atenda a expectativa daqueles que nos chamaram, né? Então, por isso, claro, daí vem pandemia, né? Vem pós-pandemia, vem aqueles períodos que eu até fiquei, né? Por um tempo no interior do Rio Grande do Sul, durante a pandemia, numa área rural, né? Depois retomei toda a minha agenda novamente de estrada, né? De viagens aqui e no Brasil, né? Com os projetos. E aí você ficava provocando, cara, e o podcast? Eu digo, não é o momento ainda, né? Cara, e o podcast? Mas quando você desenhou o projeto e materializou ele, trouxe ele numa versão concreta, e a gente começou a discutir já num patamar de seriedade e de estrutura, né? E as linhas que eram muito... claro que a gente diverge em vários pontos que a gente... Que bom, né? Sim. Isso é importante, vai ser importante pro debate. Sim. Tem coisas que a gente não pensa igual. Você prefere de um jeito, eu prefiro de outro, né? Várias questões a gente tem, né? Não tem convergência, né? Mas tem muito respeito e admiração. Então, quando você trouxe daí, né? Mas eu te confesso que eu ainda tava amarrado, né? Ali numa situação de, cara, não... É uma energia, é recurso, né? É tempo, é produção, né? A gente tem que fazer as coisas com muita qualidade, perfeccionista, né? Do jeito que tu é, que eu te conheço muito bem, né? Mas eu tô melhorando, tá? Tô melhorando, tô trabalhando Aquele isso. defeito que todo mundo fala na entrevista de emprego, né? Qual é o seu maior defeito? Eu sou o perfeccionista. Então, como se fosse algo positivo, como se fosse, né? Então, eu não falei, mas a minha formação é recursos humanos, né?
tenho especializações na área de educação, né? Especialmente coach educacional, onde eu mais atuo. Mas é isso, cara. Na hora da entrevista, a pessoa traz muito isso, né? Achando que vai brilhar com essa fala. Mas eu tô melhorando isso. Mas a questão é que, como você sabe, o trabalho que eu já são, vamos lá, né? Nós vamos. Cara, já tô 25 anos na educação. Então, sempre trabalhando ou sozinho com a minha esposa, né? Na parte da agência, na parte de captação de alunos nos cursinhos, ela trabalhou comigo em um projeto de energia. E depois que nossos filhos nasceram, né? Depois de a gente ter ajudado os meus irmãos, aí ela ficou ajudando na empresa, mas mais agora no momento dela com os filhos, né? Viver uma outra situação. Ô Anderson, Então, nós juntos temos 60 anos na educação. 60 anos. Mais 5 a gente se aposenta. Mas não sei, esse aposentar aí tá difícil, cara, nessa economia do país, não sei. Mas vamos lá. Aí o que ocorre? Aí você traz e provoca e já coloca nas redes sociais. Como se dissesse, ó, agora não tem como voltar pra trás. Se você não for, eu vou sozinho. Né? E quero ir contigo. E então, esse empurrão e essa tua provocação foi muito positiva. Mas porque também era você, né? Claro que você conhece outras pessoas que talvez poderiam compor a mesa aqui, né? Conheço outras pessoas que poderiam compor a mesa aí, mas eu acho que tinha que ser a gente e eu tô feliz e confortável em dividir pela primeira vez algum projeto meu ao meio, né? Assim, ter uma outra pessoa, ter um outro colaborador, dividir a produção, dividir planejamento, dividir discussão. Sabe que pensar sozinho, ele é muito desgastante, sabia? Muito. Sabe? Empreender sozinho. Solitário, é desgastante emocionalmente. Sim, sim. E aí tem coisas que você não consegue compartilhar nem com um amigo próximo, porque ele não vai compreender o universo do que você está envolvido. Às vezes em casa, para poupar a família, você não fala os desafios e o que você está enfrentando. Então, eu acredito que esse podcast em dois, né, nessa parceria que a gente concretizou, eu não tenho dúvidas que vai ser um sucesso, né? Pelo menos uma experiência que a gente possa olhar para trás um dia e poder também contar essa história, como a gente contou outras tantas aqui. A tua larga experiência dentro da área educacional, seja com treinamentos, seja através das vivências de mentoria e como coach também, educacional, e dentro, óbvio, da tua formação, que é similar à minha, né, dentro da área de gestão sempre. E quando eu tive a oportunidade de fazer o curso, né, de Master Coach e depois o Liderança com Inteligência Emocional, de saber que a gente casa muito os nossos pensamentos com relação à área de gestão educacional. E isso também abre muito a nossa mente para aquilo que a gente encontra no mercado e encontra nos parceiros, para que nós possamos se ajudar mutuamente. Uhum. E o fato de nós termos essa abertura para discordarmos também é o que faz de fato a gente crescer. Se nós não abrimos espaço para o contraditório, a gente não cresce, a gente vai ficar limitado. Eu fico muito feliz de tu dividir esse projeto, de tu entender que a gente pode fazer isso a 4 mãos e não tenho a mínima dúvida de que ele vai ser um sucesso. Agora, de todo o teu momento de história de vida, aliado à tua formação, você tem diversos projetos no mercado. Você é um cara de mercado, né? É um cara que está envolvido 100% do teu tempo em projetos voltados para as escolas particulares. Semana passada tu estava dando palestra no site do Cinep para as escolas particulares. Né? Final de semana tu viaja para dar palestra. Tu é um cara que tem uma agenda. O que a gente pode esperar do profissional Anderson no podcast com relação a esse projeto que a gente quer? Eu acho que, similar ao que você traz também na tua bagagem, a gente tem muita oportunidade de compartilhar o nosso olhar e a experiência daquilo que nós executamos, né? Então, hoje a gente percebe assim
que existe muito espaço e muita oportunidade para compartilhar, né? Tem muita formação, tem muito curso, tem coisas fantásticas aí de vários mediadores e facilitadores, mas eu penso que o que a gente está se propondo a discutir, os temas que nós estamos escolhendo e estamos definindo juntos, para trazer para as pessoas em geral, para elas poderem também ter um espaço de discussão, no sentido assim, poxa, o universo das escolas particulares ele é muito grande. Ele tem muita necessidade de realmente assim debates, análises e perspectivas do que está acontecendo com o mercado, tanto do ponto de vista realmente comercial, financeiro, negócio, como também da questão do pedagógico, né? Embora não seja a nossa área de atuação, nós vamos estar aqui embasados com convidados que vão nos ajudar a enriquecer essas análises e esses debates. Então, eu acredito que essas oportunidades de discussão, elas vão trazer pelo menos assim uma reflexão, né, uma perspectiva para o mantenedor, para o coordenador, para o professor em sala de aula, para aquele dono da cantina, sabe? Aquele professor que opera as atividades extracurriculares na própria escola. Pro cara da mecanografia também? Ah, também, com certeza, né? Vamos falar de carreira, vamos falar de projeto de vida. Então, eu acredito que essas contribuições vão ser muito válidas e as pessoas vão gostar bastante, mas tem que se inscrever no canal e tem que bater onde mesmo? Ativar o sininho. Ativar o sininho, tem que ativar o sininho, eu sempre lembro do sininho do Peter Pan. Tem que ativar o sininho e aí acompanhar os próximos episódios. Pra finalizar, meu amigo, qual é a tua frase de para-choque de caminhão? Então, eu tenho duas que são marcantes, e inclusive daquela época de Mauá Universitário Unificado. Uma é do Unificado, tá? E a outra é do Universitário. Inclusive, foram temas de campanhas vencedoras até de festival de publicidade em Gramado, né? Foram muito ricas, muito bem pensadas, e elas trazem para mim vários significados. Uma porque eu vivia esses momentos, e então eu falava no final das minhas visitas. A outra eu não podia falar, que era do concorrente, né? Mas eu trouxe ela comigo porque ela era muito boa também, e eu cito ela em momentos oportunos porque realmente tem muito peso, né? A do universitário é: difícil é a vida, vestibular a gente dá um jeito. Então, e aí tinha, claro, todo um conceito da campanha, todo um roteiro, né, que explicava os momentos em que a vida te apresenta dificuldades, desafios, obstáculos, que são muito mais difíceis do que enfrentar o vestibular. O vestibular tá ali, faz parte, né, da transição de um período da vida do adolescente e tudo mais. Então, tem muito... De uma época que era muito mais difícil, né? Muito. O vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul durava uns 5 5 dias. dias, né? Segunda a sexta, né? Duas provas por dia, redação na quarta, né? Para economizar as correções de redação, a URGS botava redação na quarta, porque... E a fórmula de correção do vestibular da URGS era, desvio padrão, era uma loucura. Não, sim, tinha. Meu Deus. E eram 60 questões por dia. Tinha 30 questões. Era uma humana e uma exata. Então, um exemplo, história e matemática. 30 de história, já pensou? 30 de matemática. E assim perfazendo as provas de segunda a sexta. E aí o número de candidatos ia diminuindo na sala. Por isso que a redação ficava no meio, porque daí você tinha já uma distância significativa e ajudava a economizar... Corretor, né? E essa era do universitário, então, né? E a do unificado, nosso concorrente, ela cada uma com a sua definição, cada uma com o seu encaixe, né? Mas ela diz assim, ó: você é o resultado de suas escolhas. Então não responsabiliza ninguém, não bota a culpa no valor do real, no valor do dólar, no governo A, no governo B. Claro que a gente tem que questionar, claro que a gente tem que acompanhar. Mas as minhas escolhas são as minhas escolhas. E por conta disso, as consequências das minhas escolhas são minhas, né? Então não posso culpar o universo, o mundo, né? Deus escolheu me castigar. Deus quis. Não. Aliás, Deus só quer coisa boa, né? Ele nunca vai produzir um efeito de mal em uma pessoa, né? Um animal, num ser humano, né? Ele não faz isso. Mas aí, essas frases acho que fecham aí a minha parte. Muito bem, excelentes frases. E me identifico com ambas. Né? Porque são frases realmente que fazem parte da nossa vida. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio, um pouquinho da nossa história para vocês.
Nós temos muita coisa para contar. Agora a gente vai deixar um pouco de lado as nossas histórias para podermos trazer assuntos relevantes à educação e toda a comunidade escolar das escolas particulares, tanto de Santa Catarina quanto de todo o país. Um grande abraço. Fica a minha despedida aqui, Anderson. É um prazer estar contigo. Espero que esse possa ser o primeiro de tantos outros e muitos episódios daqui para frente. Sem dúvida. Obrigado também pela oportunidade, né, de compor esse projeto com você. Deixo aqui o agradecimento a todos que estão assistindo esse primeiro episódio. Seja você uma pessoa da nossa relação mais íntima, né, que está nos prestigiando, família, amigos, colegas, amigos de mercado, né, que, embora a gente muitas vezes não frequenta a casa um do outro, mas são pessoas que a gente sabe que nos querem bem e que estão lá torcendo por nós, né? E eu sempre digo assim, são pessoas que nas partidas da vida, eu tenho certeza que algumas pessoas vão estar na arquibancada da minha torcida, do meu lado, sabe? E eu sempre olho, hipoteticamente, né? E eu sei que essas pessoas estão lá. Então, mas essa arquibancada é vermelha, não? Então, daí ela é um pouquinho mais colorida, porque tem gente ali que não vai botar o vermelho de jeito nenhum. Mas eu tenho, como você tem, né, Rony, amigos por todos os cantos, então agradeço. E você que está chegando agora, que não nos conhece, fique com a gente, acompanhe os próximos episódios. Alguns você vai gostar mais, outros você vai gostar menos, né? E acompanhe o nosso trabalho, porque este é o Escola em Voz, o seu mais novo canal em educação. Inscreva-se no canal, ative o sininho e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.